Ei, você aí! Imagine um pedaço de rocha vindo do espaço profundo, rasgando o céu noturno como uma bola de fogo brilhante, deixando um rastro de luz que ilumina a escuridão por alguns segundos. E de repente, bam! Ele colide com a Terra, criando uma explosão tão poderosa que altera o curso da vida no planeta inteiro, mudando ecossistemas, climas e até a evolução das espécies. Um deles já acabou com os dinossauros. Isso mesmo, estamos falando daqueles viajantes cósmicos misteriosos que fascinam a humanidade há séculos. Desde os antigos observadores do céu até os cientistas modernos com telescópios de ponta, meteoros, meteoritos e asteroides. No vídeo de hoje, aqui no canal Poeira Estelar, vamos mergulhar fundo nesse tema, esclarecendo as diferenças entre eles de uma forma simples, cativante e cheia de fatos surpreendentes que vão te fazer olhar para o céu de outra maneira. Prepare-se, porque você vai descobrir segredos do universo que vão te deixar boquiaberto, como se estivesse viajando pelo cosmos sem sair do sofá, explorando regiões distantes do sistema solar e entendendo como esses objetos influenciam nossa existência diária. Vamos nessa? Vamos desbravar esse mistério passo a passo, com analogias fáceis e exemplos reais para que todos, desde leigos curiosos até entusiastas de astronomia, possam acompanhar. Vamos começar pelo começo, desvendando o que cada um desses termos realmente significa, porque muita gente confunde tudo e acha que é tudo a mesma coisa, como se fossem sinônimos. Mas, na verdade, cada um tem seu papel único no grande palco do universo. Pense no espaço como um grande oceano infinito, cheio de ilhas flutuantes, correntes imprevisíveis e até tempestades violentas que podem mudar tudo. Os asteroides seriam como as ilhas maiores, aquelas massas rochosas que orbitam calmamente ao redor do Sol, sem pressa nenhuma, seguindo caminhos previsíveis na vastidão do vazio. A maioria deles vive em uma região chamada Cinturão de Asteroides, que fica entre os planetas Marte e Júpiter, como uma faixa de rodagem cósmica, onde bilhões de rochas, desde pedrinhas minúsculas do tamanho de um carro até gigantes com centenas de quilômetros de diâmetro, giram em órbitas estáveis influenciadas pela gravidade. Esses asteroides são compostos principalmente de rocha, metal como ferro e níquel, e às vezes até gelo ou materiais orgânicos que remontam aos primórdios do sistema solar. Imagine uma montanha inteira do tamanho do Monte Everest ou até maior, só que vagando pelo vazio do espaço, sem atmosfera, sem vida, apenas resistindo ao frio absoluto e à radiação solar constante. A base científica aqui vem da astrofísica e da mecânica celeste, que explicam como esses corpos se formaram há cerca de 4-6 bilhões de anos no nascimento do nosso sistema solar, quando uma nuvem de gás e poeira colapsou sob sua própria gravidade, formando o Sol no centro e deixando sobras que se aglutinaram em planetas e asteroides. No cinturão de asteroides, a gravidade de Júpiter foi tão forte que impediu a formação de um planeta completo, deixando só esses fragmentos como relíquias fósseis. É fascinante, não é? Existem tipos diferentes de asteroides. Os do tipo C, carbonáceos escuros e ricos em compostos orgânicos, como se fossem bolas de carvão cósmico. Os do tipo S, silicatos mais claros e comuns. E os do tipo M, metálicos, quase puros em ferro, que brilham quando refletem a luz solar. Alguns, como Vesta, o segundo maior asteroide com 525 quilômetros de diâmetro, até tem geologia própria, com crateras, vales e até um vulcão extinto, estudado pela sonda Dawn da NASA em 2011. Agora, o que acontece quando um desses asteroides, ou um pedaço dele, sai da órbita estável,
devido a uma colisão ou perturbação gravitacional e começa a se aproximar da Terra. Aí entra o meteoro, que é o próximo estágio dessa jornada épica. O meteoro não é a rocha em si, mas o fenômeno luminoso que ocorre quando essa rocha entra na atmosfera terrestre a velocidades alucinantes. Pense nisso como um show de fogos de artifício natural. A rocha é chamada de meteoroide, enquanto ainda está no espaço e tem menos de 1 metro de diâmetro. Viaja a velocidades insanas, de 11 a 72 km por segundo, dependendo da origem. Ao colidir com as moléculas de ar em altitudes de 100 a 50 km, o atrito gera um calor imenso de milhares de graus Celsius, fazendo a superfície derreter e vaporizar, criando um rastro de luz brilhante que a gente chama de estrela cadente ou bola de fogo. Essa luz é causada pela ionização do ar ao redor, um processo físico onde os átomos perdem elétrons e emitem fótons em comprimentos de onda visíveis, às vezes com cores específicas: verde se houver níquel, vermelho se silicato ou azul se magnésio. A maioria dos meteoros queima completamente antes de tocar o solo, virando poeira cósmica que flutua na atmosfera e eventualmente cai como micrometeoritos, contribuindo para a fertilidade do solo terrestre com minerais raros. Mas esses eventos são comuns. A Terra recebe cerca de 48 toneladas de material meteórico por dia, a maioria invisível. A ciência por trás é a física básica de fricção, gravidade e termodinâmica, mas com toques de química cósmica quando analisamos os gases liberados. Você imaginaria que algo tão efêmero pudesse ser estudado? Astrônomos usam redes de câmeras para triangular trajetórias e calcular origens. E se a rocha for grande o suficiente, digamos maior que 1 metro, para sobreviver à queima atmosférica e resistir à ablação, aí ela vira um meteorito. Os meteoritos são os pedaços que chegam à superfície da Terra, como troféus de uma jornada épica pelo espaço, muitas vezes criando crateras pequenas ou simplesmente caindo em oceanos, desertos ou florestas. Eles podem ser classificados em tipos detalhados. Os condritos, que são rochosos e contêm grãos primitivos chamados condrulos, esferas milimétricas formadas no disco protoplanetário. Os acondritos, mais processados, como se tivessem passado por vulcões em asteroides antigos ou até em planetas como Marte ou a Lua. E os ferrosos, feitos quase inteiramente de metal, com padrões cristalinos lindos, chamados de figuras de Weidmann-Titten, que só se formam em resfriamentos lentos de milhões de anos no núcleo de asteroides destruídos. Fato curioso, os meteoritos nos dão pistas sobre a composição química do universo, com elementos como irídio, que é raro na crosta terrestre, mas comum no espaço, ou até isótopos que datam a idade do Sol. Exemplos famosos incluem o meteorito de Allende, que caiu no México em 1969, um condrito carbonáceo cheio de aminoácidos, os blocos da vida, ou o de Murchison, na Austrália no mesmo ano, com nucleobases orgânicas que sugerem origens extraterrestres para a bioquímica. Você imaginaria que algo que cai do céu pudesse nos contar a idade do sistema solar ou até sugerir a presença de água em outros mundos, como nos meteoritos marcianos que contêm minerais hidratados? As diferenças são claras e cruciais. Asteroides são os objetos estáveis no espaço em órbitas solares. Meteoros são um espetáculo transitório na atmosfera visível, mas destrutivo para o objeto. E meteoritos são os sobreviventes terrestres acessíveis para estudo em laboratórios. Mas por que isso importa tanto? Porque entender essas distinções nos ajuda a decifrar a história do cosmos,
desde a formação de planetas até a evolução da vida, e até a nos proteger de ameaças futuras como impactos catastróficos. Vamos aprofundar mais nisso com exemplos concretos que vão te surpreender. Agora que entendemos os conceitos básicos e as bases científicas, vamos olhar para exemplos reais que mostram como esses objetos cósmicos moldaram não só o universo, mas a nossa própria existência na Terra, desde eventos históricos até missões espaciais modernas. Começando pelo mais dramático e famoso, o asteroide que extinguiu os dinossauros no final do período Cretáceo, há 66 milhões de anos, um asteroide de aproximadamente 10 a 15 quilômetros de diâmetro, batizado de Chicxulub, em homenagem à vila mexicana próxima, colidiu com a península de Yucatán, no Golfo do México. O impacto foi equivalente a bilhões de bombas atômicas explodindo de uma vez, liberando energia de 100 teratoneladas de TNT, criando uma cratera submersa de 180 quilômetros de largura e 20 quilômetros de profundidade, que hoje é estudada por geólogos com perfurações profundas. A energia liberada ejetou toneladas de poeira, enxofre e rochas vaporizadas na atmosfera, bloqueando a luz do Sol por anos ou décadas, causando um inverno nuclear global, com temperaturas caindo drasticamente, matando plantas por falta de fotossíntese, interrompendo a cadeia alimentar e levando à extinção em massa de 75% das espécies, incluindo os dinossauros não avianos, pterossauros e répteis marinhos. Hoje, estudamos os meteoritos remanescentes, as camadas geológicas ricas em irídio, o camada KPG e fósseis para confirmar essa teoria. Proposta por Luiz e Walter Álvares nos anos 1980, após encontrarem anomalias químicas em rochas italianas, mas não são só desastres antigos. Eventos mais recentes mostram o poder desses objetos. Em 1908, o evento de Tunguska, na Sibéria, na Rússia, foi causado por um meteoro de 50 a 100 metros que explodiu na atmosfera a 5-10 quilômetros de altitude, liberando energia de 10-15 megatoneladas, derrubando 80 milhões de árvores em uma área de 2.150 quilômetros quadrados, como se uma bomba tivesse explodido sem cratera, porque o objeto desintegrou antes do impacto. Testemunhas relataram um brilho cegante e ondas de choque que viajaram pelo mundo. Outro exemplo moderno é o meteoro de Chelyabinsk em 2013, também na Rússia. Um objeto de 20 metros que entrou na atmosfera a 19 km, esse explodindo com 440 quilotons de energia, ferindo 1.500 pessoas, principalmente por vidros quebrados de janelas, e sendo capturado em vídeos virais que circularam o mundo, destacando a necessidade de monitoramento. As chuvas de meteoros, por outro lado, são espetáculos belos e acessíveis, que ocorrem anualmente, convidando todos a observar. Por exemplo, as Perseidas, que piquem todo agosto, são causadas por detritos do cometa Swift-Tidal, que se comportam como meteoroides ao entrar na atmosfera, produzindo até 100 meteoros por hora, cada um queimando a 60 km por segundo e deixando rastros persistentes. Já as Gemínidas, em dezembro, vêm do asteroide 3200 Phaethon, um corpo rochoso que se aproxima do Sol e libera poeira, mostrando que nem todas as chuvas vêm de cometas gelados, mas podem ser de asteroides extintos. Esses eventos nos permitem observar o cosmos de graça do nosso quintal e inspiram mitos antigos, como os gregos, que viam meteoros como sinais dos deuses ou lágrimas de heróis, ou os chineses, que registravam chuvas há 2000 anos.
Na exploração espacial, missões dedicadas a esses objetos revelam tesouros científicos inestimáveis. A sonda OSIRIS-REx da NASA, lançada em 2016, visitou o asteroide Bennu, um corpo carbonáceo de 500 metros de diâmetro classificado como potencialmente perigoso, com superfície solta como um poço de bolas. Em outubro de 2020, ela coletou mais de 60 gramas de amostras da superfície usando um braço robótico, que foram retornadas à Terra em setembro de 2023, em uma cápsula que aterrissou no deserto de Utah. Análises preliminares em laboratórios da NASA mostraram moléculas orgânicas complexas, aminoácidos essenciais para proteínas e até água em forma de minerais, hidratados como argilas, sugerindo que asteroides como Bennu podem ter semeado os ingredientes da vida na Terra primitiva, através de impactos durante o bombardeio pesado tardio há 4 bilhões de anos. Outra missão pioneira, a Hayabusa 2, da Agência Espacial Japonesa, JX, trouxe amostras do asteroide Ryugu em dezembro de 2020, revelando grãos mais antigos que o Sistema Solar, com isótopos raros de hélio e neônio, que questionam nossas teorias de formação planetária e sugerem contribuições de supernovas distantes. E não para por aí. A missão Lucy da NASA, lançada em 2021, está a caminho dos asteroides troianos de Júpiter, um grupo de milhares de objetos que compartilham a órbita do planeta gigante, divididos em 2 enxames à frente e atrás dele, como se fossem companheiros gravitacionais. Esses troianos, descobertos no início do século XX, podem ser remanescentes de migrações planetárias antigas durante a formação do Sistema Solar. E Lucy chegará ao primeiro em 2027, estudando 7 deles para entender diversidade composicional. Já a missão Psyche, lançada em 2023, visa o asteroide metálico 16. Psyche de 226 km, que pode ser o núcleo exposto de um protoplaneta destruído, rico em ferro-níquel e em metais preciosos como ouro e platina. Estimado em valor hipotético de 10 quatrilhões de dólares, inspirando visões futuristas de economia espacial. Na astronomia observacional, esses objetos são chaves para o passado remoto. Telescópios como o Hubble, operando desde 1990, capturaram imagens de colisões entre asteroides, como o impacto em P2010 A2 em 2010, mostrando caudas de poeira como cometas. O James Webb Space Telescope, lançado em 2021, com seu espelho de 6,5 metros e instrumentos infravermelhos, capturou em 2024 imagens detalhadas de asteroides distantes no cinturão de Kuiper, além de Júpiter, revelando composições químicas através de espectroscopia, mostrando voláteis, como metano e dióxido de carbono. Recentemente, em 2025, dados do Webb confirmaram colisões em sistemas jovens, ajudando a modelar a formação de galáxias. A importância para a astronomia é imensa. Esses objetos são fósseis preservados. Unlike planetas que sofreram erosão e vulcanismo, permitindo estudar materiais primitivos, eles impactam a exploração espacial ao servirem como alvos para testes de tecnologia, como pousos robóticos, e para recursos in situ, como água para propelente. Para nossa compreensão do universo, eles explicam a formação de planetas através de acreção, onde partículas se juntam, e até a distribuição de elementos pesados via supernovas. Sem entender essas diferenças, não poderíamos prever trajetórias ou planejar missões. Para a defesa planetária, agências como a NASA, ESA e UNO coordenam esforços. O programa Planetary Defense usa telescópios como o Pan-STARRS no Havaí e o Catalina Sky Survey
para detectar neus asteroides próximos à Terra, a mais de 34 mil conhecidos em 2025, com 2.300 potencialmente perigosos. O radar de Goldstone, na Califórnia, mapeia formas e rotações, como fez com o asteroide 99.942, Apophis, de 340 metros, que passará a 32 mil quilômetros da Terra em 13 de abril de 2029, mais perto que satélites geoestacionários, oferecendo uma chance única para observação com telescópios amadores. Embora o risco de impacto seja zero agora, estudos mostram que perturbações futuras poderiam alterá-lo. Em 2022, a missão DART Double Asteroid Redirection Test da NASA testou a deflexão cinética colidindo uma sonda de 570 kg a 66 km/s com Dimorphos, o satélite de 160 metros do asteroide Didymos, alterando sua órbita em 32 minutos, comprovando que podemos mudar trajetórias com antecedência. A missão de follow-up era da ESA, lançada em 2024, chegará em 2026 para medir efeitos precisos. Eventos atuais incluem o asteroide 2024 RW1, que entrou na atmosfera em setembro de 2024 sobre as Filipinas, previsto com horas de antecedência, mostrando avanços em detecção. Contar essas histórias é como narrar uma epopeia cósmica, de colisões cataclísmicas que acabam com eras, a missões robóticas heróicas que desvendam segredos. Tudo isso expande nossa compreensão do universo, mostrando que o espaço não é um vazio estático, mas um lugar dinâmico, cheio de ação, história e potencial para a humanidade. Agora vamos conectar tudo isso ao nosso dia a dia e ao futuro, porque meteoros, meteoritos e asteroides não são só abstrações distantes ou temas de filmes de Hollywood. Eles tocam nossa vida de maneiras surpreendentes, pessoais e inspiradoras, nos fazendo refletir sobre nosso lugar no cosmos. Pense nisso. Toda vez que você olha para o céu noturno e vê uma estrela cadente riscando o horizonte, está testemunhando um meteoro, um fragmento do universo se desfazendo em beleza efêmera, um momento que conecta você a bilhões de anos de história cósmica. Milhões de pessoas ao redor do mundo pedem desejos nessas noites, continuando uma tradição ancestral que remonta aos sumérios, que viam meteoros como mensagens divinas ou presságios, ou aos indígenas americanos que os associavam a espíritos. E se você for sortudo o suficiente para encontrar um meteorito, já aconteceu com gente comum em todo o mundo. Em 1911, o meteorito de Narla caiu no Egito, supostamente matando um cachorro, o único registro confirmado de morte por meteorito, e análises modernas mostraram que veio de Marte, com bolhas de gás combinando a atmosfera marciana e evidências de água passada, alimentando a busca por vida extraterrestre em missões como Perseverance. Isso nos leva a implicações maiores e mais profundas para a busca por vida no universo. Esses objetos podem carregar os blocos de construção da vida, como na teoria da panspermia, que sugere que micróbios ou moléculas orgânicas viajam pelo espaço em meteoritos ou cometas, semeando planetas habitáveis. Descobertas recentes, como o meteorito ALH 84001, encontrado na Antártida em 1984 e originário de Marte, com estruturas tubulares que alguns cientistas, como David McKay, da NASA em 1996, interpretaram como fósseis microbianos, embora o debate continue com explicações abióticas. Outros meteoritos lunares, como os encontrados na África em 2000, mostram impactos que ejetaram material para a Terra, conectando mundos. Para as viagens espaciais futuras,
Asteroides são postos de gasolina cósmicos e minas de recursos, ricos em água congelada para produzir oxigênio e hidrogênio como combustível e metais para construir habitats. Empresas privadas como a Planetary Resources, fundada em 2012, e a Asteroid Mining Corporation planejam extrair esses recursos, tornando a colonização de Marte ou a Lua viável economicamente, com projeções de uma indústria trilionária até 2050. Imagine um futuro onde mineramos o asteroide 16 Psyche com ferro suficiente para suprir a Terra por milhões de anos, ou usamos tecnologia como impressoras 3D para construir bases a partir de regolito asteroidal. Na ficção científica, eles inspiram clássicos que misturam ciência e drama em O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, o asteroide. B612 é o lar minimalista do protagonista, simbolizando solidão cósmica. Em Armageddon, de 1998, com Bruce Willis, heróis perfuram um asteroide para detoná-lo e salvar a Terra. Em Deep Impact, do mesmo ano, impactos causam tsunamis globais, e em livros como Lucifer's Hammer, de Larry Nivan e Jerry Pournelle, um cometa similar a um asteroide gelado causa apocalipse, explorando sociedade pós-impacto. Essas narrativas refletem nossos medos primordiais de extinção e esperanças de resiliência humana. Curiosidade surpreendente: há asteroides com nomes engraçados e culturais, como 2309, Mr. Spock, em homenagem ao personagem de Star Trek. 482, Petrina, para um cachorro. Ou 99.942, Apophis, nome de um deus egípcio do caos, refletindo seu potencial risco inicial. E o valor econômico: meteoritos são colecionáveis. Pedaços do meteorito de Peekskill, que acertou um carro em 1992 nos Estados Unidos da América. Vendem por milhares de dólares em leilões, e caçadores profissionais viajam para a Antártida ou desertos como o Saara para encontrá-los, usando detectores de metal e conhecimento geológico. Hobby acessível. Aplicativos como Meteorite Finder ajudam amadores a identificar possíveis achados. O que você acha? Estamos prontos para explorar esses tesouros cósmicos? Ou o risco de impactos nos assusta? Será que esses viajantes nos levarão a uma descoberta de vida extraterrestre, confirmando que não estamos sozinhos, ou nos forçarão a unir como espécie para uma defesa planetária global, como proposto pela ONU em conferências anuais? Pense nisso. O próximo grande impacto tem probabilidade baixa, 1 em 100 mil anos, para algo como Chicxulub. Mas estudar as diferenças entre meteoros, meteoritos e asteroides nos prepara, nos educa e nos inspira a olhar para cima com wonder. Eles nos conectam ao cosmos de forma pessoal, lembrando que somos todos feitos de poeira estelar, átomos forjados em estrelas e dispersos por esses objetos. Resumindo, essa jornada incrível e detalhada pelo mundo dos viajantes espaciais. Meteoros são os brilhos efêmeros e espetaculares no céu, frutos de rochas, queimando na atmosfera terrestre. Meteoritos, os preciosos sobreviventes que chegam à Terra, cheios de segredos antigos e dados científicos. E asteroides, as vastas rochas orbitando o Sol no cinturão ou além, remanescentes da formação solar que guardam chaves para o passado e futuro. Juntos, eles desvendam mistérios do universo, explicam extinções passadas como a dos dinossauros, inspiram missões espaciais audaciosas e até prometem recursos econômicos para a humanidade, enquanto nos alertam para perigos potenciais que exigem vigilância global. São elementos fundamentais para entender nossa origem cósmica, a evolução da vida e o potencial de expansão além da Terra. Curtiu essa imersão profunda
entusiástica no mundo da astronomia? Deixe seu like para apoiar o conteúdo educativo. Inscreva-se no Poeira Estelar para receber notificações de mais vídeos cheios de curiosidades sobre o universo, ciência e tecnologia, e comente abaixo. Qual é o seu evento cósmico favorito envolvendo meteoros, meteoritos ou asteroides? Ou o que você acha da ideia de minerar no espaço ou da possibilidade de vida vinda de impactos? Compartilhe seus pensamentos, pois adoramos interagir com vocês. O universo está repleto de mistérios, esperando para serem explorados. E esses objetos incríveis são apenas o começo de uma aventura infinita que nos une a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Galera, e continuem olhando para as estrelas.